Não. Pessoal, tudo bem? Eu estou aqui com o Oliver, a gente vai começar já a nossa live. Estou vendo que, nosso webinar, estou vendo que já tem algumas pessoas se conectando, faltam uns minutinhos, então vou colocar no mudo aqui e às 9 a gente começa em ponto, tá bom? Pessoal, bom dia. Vamos começar aqui então. Para quem não me conhece, eu sou o Gustavo Aranha, sou sócio responsável pela área de distribuição aqui. Estou com o Oliver do meu lado, que é um dos sócios fundadores da GEL. A ideia hoje é a gente continuar aquele processo de contando para vocês o que a gente tem feito aí ao longo dessas últimas semanas de maior volatilidade. Sobre as perguntas, vocês podem ir mandando pergunta pelo chat. Eu estou aqui do lado, vou anotando e depois a gente vai respondendo as que a gente conseguir, se tiver muitas, e depois a gente se compromete a responder todas, algumas aqui agora e outras depois. Mas vai mandando as perguntas que eu vou anotando e a gente tenta fazer um bate-papo no final, tá bom? Eu vou passar aqui para o Oliver e, Oliver, se você quiser usar algum slide, você me avisa que eu ponho na tela. A princípio, eles estão vendo isso que a gente já fechado, tá bom? Bom, gente, bom dia. Super obrigado aí por terem participado, para quem deu ao vivo também, e para quem está aqui pelo qual o nome oficial? Webinar. É um momento de muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Estou vendo que teve um número grande aí de pessoas interessadas em participar, isso é ótimo, e como o Gustavo falou, vão mandando perguntas, e a gente vai vendo aqui e a gente vai incluindo elas no papo e respondendo. A primeira coisa que eu queria falar é sobre dar um passo para trás e olhar a floresta em vez de olhar só as árvores, né? Então, a gente refletiu bastante no meio desse monte de novidade, tem algum motivo para ter derrubado a tese da GEL como gestor, ou como fundo, ou como iniciativa, já que é uma proposta diferente, é uma proposta de que o brasileiro pode investir em ações fora do Brasil, empresas de qualidade, quando elas estão baratas. E a nossa, chutando por todos os lados esse pneu, a gente conclui que a tese está mais forte do que nunca. Acho super importante, sim, o brasileiro ter acesso a ações fora do Brasil. Acho extremamente importante essa nossa busca por empresas de qualidade. Ao longo do tempo, são as empresas que valem mais e quebram menos, né, e tem menos tropeço no caminho e que acumulam mais lucro no tempo. Comprar elas quando estão fora de moda é melhor, sim, estatisticamente, inclusive em períodos de crise, quando não dá a menor vontade de comprar, e vice-versa. Né, para quem nos segue há mais tempo, conhece já também o baratômetro que a gente tem para ajudar nesse processo de decisão. E é legal que o pessoal escreve aqui do lado, distrai um pouco, né? Não estou acostumado, mas é muito bom. Não, fica mandando aí porque eu vou vendo. Um dado de meu. Bom dia. E então a tese permanece, e com relação à gestora, a gente já tinha feito uma reserva grande de caixa aqui na virada do ano, a gente teve ótimos anos até aqui, guardamos bastante do dinheiro, era parte do nosso plano, e a equipe aqui ela é sempre remunerada e premiada de acordo com o que a pessoa fez, e não de acordo com quanto o fundo subiu ou caiu. Pode parecer que não tem nada a ver eu falar isso aqui, mas acho super importante lembrar, porque acho que agora, nessas horas, é que a gente vê como é importante ter uma equipe que está super dedicada, e que está tranquila, e que tem uma perspectiva aqui dentro de carreira e de empresa que continua super firme e super sólida, e que isso já era parte do plano, a gente tem momentos bons e momentos ruins. Claro que o que está acontecendo exatamente não tinha como prever, mas que a gente estava num balão super inflado e algum alfinete ia estourar esse balão, vocês viram a gente falar várias vezes, e a gente não sabia o nome do alfinete.
nem se propôs a tentar adivinhar. Mas a gente fez essas reservas e o nosso processo também fez bastante caixa na virada do ano, comeu performance, inclusive no comecinho de janeiro, né, quando a bolsa ainda estava subindo muito, a partir de, na nossa opinião, de caro para mais caro, o fundo chegou a bater o recorde de caixa histórico dele com 31% no caixa. E, ao mesmo tempo, tinha algumas empresas que a gente já havia baratas e a gente tinha aqueles 69% do fundo que estava investido, a gente tinha empresas que a gente acreditava que eram muito boas e estavam muito baratas, já, naquela época. Mas da planilha que a gente tem aqui de 60 empresas que a gente cobria, tinha 10 que estavam baratas e 50 que estavam caras. Até a gente comentou aqui várias vezes, tinha uma diferença de 1.000 basis points, ou seja, 10% ao ano de retorno esperado, entre as 10 que a gente tinha no portfólio, que somavam 69% da carteira, e as 50 que a gente tinha, que nos pareciam caras. Tá? Nas crises anteriores, essa é bem diferente, cada uma tem o seu impacto, essa acho que é muito maior, além de diferente, mas os melhores pontos de compra, a gente viu que sempre tinha uns 25% da planilha, ou seja, umas 15 empresas, mais ou menos, que ainda estavam caras, mesmo no melhor momento retroativo, né, para comprar. Então, quando a gente pega a nossa planilha de cobertura e olha para trás, teve momentos aí muito bons de compra, e na maioria deles, ainda assim, 25% das empresas estavam caras, só que 75% estavam baratas, na nossa visão. E, em retrospectiva, a gente está, quem também já nos ouviu falar, a gente, em geral, está errado 30% das vezes e tem acertado 70% das vezes, né, no histórico. E como os erros têm sido mais ou menos o dobro do tamanho, os acertos têm sido mais ou menos o dobro do tamanho do que os erros, o fundo tem tirado sua performance daqui. Não de não errar, mas de acertar mais do que erra e de acertar maior e tirar os erros mais rápido. Nesses momentos de estresse, no passado, a gente não estava errado 30%, a gente estava errado 40%. Mesmo assim, eles foram ótimos momentos de compra. E acho que é natural isso, quer dizer, alguma coisa veio que derrubou algumas teses que a gente não tinha incorporado antes. Então, também não é que a gente aumentou o número de erros absurdamente, a gente continua acertando mais do que erra, continua acertando 60% e errando 40%, mas o índice era um pouco pior, só que os acertos aí foram tão melhores e os erros foram tirados da planilha mais rápido, porque a gente, já vou explicar o que a gente faz com o erro, a gente foram os melhores pontos de compra até agora mesmo. Então, olhando só por esse ângulo, eu não quero que vocês peguem só esse ângulo, tá? Mas eu não queria deixar de falar isso, olhando só por esse ângulo, a planilha hoje tem mais ou menos 12 a 15 empresas aqui, então eu chuto a 20 a 25% dela cara e 75 a 80% dela barata. A gente tem, pela primeira vez, mais da metade da planilha dando preço de compra. Então, a gente está escolhendo no portfólio entre 30 possibilidades de compra, que além de não estarem caras, estão batendo nos nossos sarrafos. Com os modelos revisados para baixo, que eu também já vou explicar um pouco mais. Então, assim, no geral, está condizente. Um baratômetro muito esticado, né? Já passou há muito tempo daquele 15%, o nosso baratômetro ele vai de 5 para 15%, quase sempre. Ele passou do 15 faz 2 semanas e ele está maior ainda do que o 15. Eu acho que a partir de um ponto começa a ser quase irrelevante, se ele está em 17, ou 19, ou 21, ou 23. Para quem está curioso agora, ele parece estar 23, mas a gente também revisa modelos e talvez ele esteja 21. Eu acho que não faz muita diferença. Eu acho que a questão do baratômetro, ela nasceu para duas coisas. Uma é para testar a coerência do que a gente está vendo nas empresas e fazendo no portfólio com o clima geral. Então, de fato, está uma sensação de angústia, medo e revisões absurdamente forte. Isso é coerente com um baratômetro muito alto, isso é coerente com o fundo que agora está 100% investido, e também é coerente com a gente ir trocando empresas que a gente acha que tem mais chance de cair a tese, ou de quebrar, ou de qualidade pior, por empresas que têm mais caixa, ou modelos de negócio ainda melhores, ou que num dia uma subiu muito, outra caiu muito, e a gente consegue fazer quase que uma arbitragem de trocar uma empresa de qualidade pior por uma empresa de qualidade melhor. E como os preços chacoalham muito, toda hora a gente fala aqui que embaralha as cartas e dá de novo. Se vocês
a gente aqui é muito sistemático. Tem o GSI, que é o nosso sistema, onde a gente... SGI, desculpa, nosso sistema, onde a gente insere todas as informações e teses de investimento, yields, pontos de compra e venda e estratégias por fundo. Ele vai alimentando o nosso WhatsApp, eu sei que isso é repetitivo para vários, mas para quem não sabe, dando essas cutucadas. Tem momentos que não tem nenhuma cutucada e tem momentos que tem um monte de cutucadas, mas a cutucada já leva em conta a diferença entre yield, qualidade, o quanto tem no portfólio e o preço do momento. Então, a gente não tem que toda hora ficar se organizando para entender isso. Isso a gente já preparou antes, o sistema apita para a gente. O que a gente precisa gastar tempo fazendo é revisando todas as histórias com vista à opinião mais recente que aconteceu. Nesse lugar, ser sistematizado tem ajudado muito. Vocês já nos acompanharam aqui quando tinha uma dúvida se o Trump ia ser eleito ou não, e se ia ter um tax reform ou não, e a gente montou 2 cenários, com o Trump sem Trump, com o imposto atual, com o imposto novo, e a gente foi trabalhando as probabilidades. À medida que saíam as pesquisas, a gente tem uma frase muito forte aqui na GEL: quem acerta mais é quem tem menos medo de mudar de ideia. Então, a gente nunca está casado com o nosso último relatório, nem com a nossa última opinião. As opiniões aqui não têm nome, a gente faz um esforço enorme para falar. Aquela opinião de que o imposto americano vai cair, e não assim, a opinião da Bia que o imposto americano vai cair, para não ficar casado com a pessoa. A gente roda as empresas entre os analistas e a gente vai sempre atualizando as probabilidades. Então, é fácil para a gente, uma vez discutida uma probabilidade, implantar essa probabilidade. Isso não tira em nada a dificuldade de você colocar as probabilidades, continua tão qualitativo quanto. Mas, pelo menos, a tradução da probabilidade em ações do portfólio, ela é muito mais quantitativa e fácil e entregue de bandeja para a gente. Nada também o computador compra ou vende sozinho, tudo apita para a gente conversa num grupo de 4 cogestores, e esse grupo aprova ou não aprova cada trade. O que a gente está procurando quando tem caixa é a possibilidade de comprar uma coisa que está barata e que é boa. Quando a gente já está 100% investido, como é o caso agora, a gente fica buscando essas, entre aspas, arbitragens. Claro que não é uma arbitragem, ninguém sabe exatamente quanto vale uma empresa em nenhum momento, muito menos daqui a 5 anos, nem daqui a 5 anos, como a gente faz, e nem agora, mas na nossa visão de valor, às vezes acontece numa empresa que é nota A1, gera caixa, e tem uma margem muito boa, nota A1 é a melhor nota de qualidade da empresa, está dando para a gente a oportunidade de ganhar, teoricamente, 17% ao ano. E em vez dessa, tem uma outra que é nota A4, nota B, mais endividada, deixa menos, retém mais caixa, tem uma conversão de caixa menor, e essa companhia às vezes está me dando 15% de yield, ou às vezes está até dando 19% de yield, está um pouco mais que 17%, mas para pagar 200 vezes e ter uma empresa muito melhor, é um jeito da gente fazer caixa, né? Não no portfólio, mas na subsidiária consolidada. Eu queria dar um exemplo do que a gente fez, do que a gente tem feito, e aí colocar também um pouco do que a gente está vendo agora, sem fazer nenhuma previsão, mas um pouco do que a gente está vendo de pontos de atenção e pontos de oportunidade. E acho que é interessante, então, começar por isso, que é o que a gente tem feito, né? Então, eu expliquei que a gente, ao longo de vários anos, foi se preparando, montando uma gestora que as pessoas tenham a remuneração e as carreiras ligadas ao que elas fazem e não ao lucro da companhia, deixar a gestora capitalizada, montar o processo de investimento que busca empresas excelentes de forma quantitativa ou algoritmizada ao máximo possível, num preço de 5 anos mais barato, colocar tudo isso no sistema, fazer o caixa e ficar pronto para fazer isso. Isso é o que dava para fazer antes. O que dá para fazer agora, durante, são coisas como a gente fez ontem, acho que foi um ótimo exemplo. A gente estava com muita dúvida sobre 2 empresas nota A, ou 3 empresas nota A que a gente acompanha, cada uma tem o seu sub-rating, não vou entrar nisso aqui agora porque não acho que é relevante, mas eram Boeing, Constellation, que é uma empresa de cerveja, justo da marca Corona, mas que aparentemente, segundo a empresa, não está tendo tanta efeito na venda, mas é uma empresa de cerveja, e a Alphabet, que é dona do Google.
E elas têm condições completamente diferentes nesse momento. Então, a gente pegou a Constellation e falou, putz, vamos desenhar um cenário em que a gente fica realmente, globalmente, pelo menos uns 6 meses aí, tomando muito, muito menos cerveja. Aquela projeção assim, caiu 10% ou caiu 20%. Vamos colocar que cai 90% com relação à média por 3 meses, e depois as coisas mais ou menos normalizam e caem 75% com relação ao normal. Ou seja, vamos dizer que o mundo inteiro, cada um no seu tempo, então a China foi primeiro, os Estados Unidos está começando agora, o Brasil está começando daqui a pouquinho, começa a consumir 90% menos cerveja, só 10% do nosso normal, né? As pessoas estão em casa, estão sozinhas, ninguém quer ir no bar, ninguém quer ir no restaurante. Claro que você pode uma vez fazer uma compra de pânico no supermercado, mas aí também tua casa está cheia de cerveja, então também não está tomando toda hora. Então, vamos dizer que as pessoas consomem 10% da cerveja por 3 meses e aí 25% da cerveja por mais 3 meses. Esse é o cenário de ontem, tá? A gente pode fazer um novo cenário, certamente vamos fazer um novo cenário se tiver novas informações. O que acontece com a dívida da Constellation no curtíssimo prazo? O que acontece com a posição de caixa dela? O que ela fez no ano passado para se preparar para esse momento? E na nossa chacoalhada de ontem, a Constellation saiu do outro lado como uma empresa que alocou capital muito bem antes. Ela levantou dinheiro no que precisava, ela alongou dívida, ela está com caixa, ela já tinha reduzido a recompra de ação, quando a ação estava mais cara e o mercado estava mais eufórico. Ela passa por esse cenário que a gente falou, sem quebrar e sem precisar de linha adicional, né? Quebrar é uma palavra super forte. Sem precisar, sem se desesperar com relação à caixa, e sem cair a tese, porque a gente anota a tese de investimento e sabe por que a gente tem a Constellation. Por um certo lucro, receita esperado em 5 anos, e a gente revisou isso e falou, bom, ontem a tese da Constellation permanece. Muito bem. E a Boeing? Bom, a Boeing, quando a gente chacoalhou, com uma demanda muito menor de aeronaves, e as próprias compradoras de aeronave com um problema de caixa muito mais sério, em cima de um atraso já do 737, da produção que a Boeing tinha, a gente acha que a Boeing está numa situação que a probabilidade dela precisar pedir ajuda é maior. A gente não quer, a gente brinca que na GEL, assim, a gente gosta de uma pista uma estrada com 7 pistas e a gente está na pista do meio, sozinho, andando abaixo do limite de velocidade. A Boeing foi indo para a pista da direita ali, a gente não gosta. Do lado dessa estrada hipotética tem 2 barrancos. A gente não gosta de ir nem perto. Então, tinha uma oportunidade ontem de arbitragem na nossa conta aqui, de vender o que a gente tinha em Boeing, que era pouco, porque como era uma empresa já mais endividada, já de nota pior, a gente já tem uma limitação aqui dentro de ter menos. Então a gente tinha 2,5% do fundo em Boeing. Mas o mercado ontem nos deu a chance de converter esse 2,5% do fundo em Alphabet, que é a dona do Google, e um pouquinho de Facebook. Essas empresas, ao invés de ter 50 bi de dívida, por coincidência, mais ou menos o número da Boeing, tem mais ou menos 50 bi de caixa cada uma, por coincidência, o número é parecido. Então, a gente é uma forma da gente sair de uma posição de alavancagem e ir para uma posição net cash. A conversão de caixa também é muito melhor, e o que está acontecendo agora, claro, vai ter efeito sobre quanto as pessoas gastam em propaganda no Google e no Facebook, sem dúvida. Mas são empresas que provavelmente continuam muito mais perto da pista do meio, até porque todo mundo está usando muito mais coisa online do que antes, do que a Boeing. Então, a gente já ontem já não tinha mais esse 2,5 de Boeing, já tinha colocado a mais em Alphabet. Esse exercício, que parece uma coisa muito grande, para mim parece uma coisa muito grande, ela toma uma energia muito grande, ela junta a equipe inteira uma boa parte da equipe aqui para discutir, né? Metade da equipe de investimento, 5 pessoas aqui estavam discutindo ontem essa discussão. E a gente sai exaurido da discussão, mas a gente mexe no portfólio numa direção que a gente acha boa. É basicamente o que a gente está fazendo. Essa semana, hoje, tem uma lista de mais 3 empresas para olhar. A gente tem uma dúvida se elas só passam bem pela crise ou não. A gente vai desenhar esses cenários que a gente acha que hoje são os mais prováveis. Eu nem diria que é um cenário conservador, porque é um cenário... As pessoas já estão consumindo 90% a menos de cerveja na China, por exemplo. Os aeroportos e voos já estão cancelados numa proporção dessa ordem de grandeza, se não maior. Então, tem que colocar essas coisas nos modelos. A gente está diversificado em um número muito grande de setores, companhias, e essas 60 empresas que a gente cobre estão em países diferentes, vendendo coisas tão diferentes quanto fechadura ou
lente de óculos, marcas de luxo e streaming de vídeo, coisas que são consumidas online e coisas que são acesso à TV a cabo, por exemplo, né, que é uma coisa que aumenta agora. Bolsa de valores, que também tem um aumento no fluxo agora, e até na receita, a CME apontou nas últimas semanas, que foi uma que escolheu reportar, e outras que estão numa conta muito mais complicada. Mas, no geral, a gente já na partida tinha empresas muito pouco, como parte do processo, as empresas são muito pouco endividadas. E a gente procura essa cultura de dono, e a gente procura essa alocação de capital contracíclica. Então, já tem um filtro natural, mas claro que tem um monte de novidade, como eu falei no começo, a gente não sabia qual alfinete ia estourar o balão. Dado que foi esse alfinete, eu diria que é meio que um alfinete duplo aqui, né? Primeiro é um alfinete de coronavírus e de impacto que isso tem no dia a dia das pessoas, e o efeito secundário, na minha opinião, bem maior, é o efeito da perda de confiança nos mercados de crédito e nos instrumentos do mercado financeiro. Então, isso a gente ainda está nos primeiros dias aqui. A gente, no jornal, ainda fala, no dia a dia, está tomando muito mais medidas ligadas ao coronavírus do que a crise de liquidez. Mas tem acontecido uma grande perda de liquidez. Então, eu acho que esse é o cenário que a gente está vivendo. O ponto que eu queria falar, só para fechar essa parte e aí abrir para perguntas, é o que a gente está vendo agora. Então, a gente está vendo um portfólio nosso com empresas de altíssima qualidade, que muito provavelmente, a não ser que aconteça uma coisa muito diferente dos últimos dias, vai ficar melhor ao longo da semana, nos próximos 5, 10 dias, porque a gente vai continuar trocando. O yield do portfólio já absurdamente grande. Então, e uma sensação do mundo de que a última coisa que você quer falar é investir mais. Tudo isso combina, historicamente, com ótimos momentos de compra, por um lado. Tá? Então, por um lado, essa crise vai passar, a gente vai olhar para trás e o que fica são as decisões que cada um tomou durante a crise. Então, dá uma vontade muito grande de comprar mais, que é meio que a gente vem fazendo. Vários clientes nossos, graças talvez a qualidade do passivo da GEL, a gente brinca aqui que a GEL não tem passivo, tem 2 ativos, né? Então, que os clientes também são ativos nesse momento, que a gente teve aplicação nas últimas semanas aqui, de várias pessoas, que é um negócio absurdamente fora do esperado. Então, por um lado, tudo isso é verdade, investidores super safos, que já viram isso antes, estão aproveitando para comprar e provavelmente são ótimos pontos de compra mesmo. Por outro lado, a gente tem agora algumas questões que ainda não apareceram, na minha opinião, no preço. Então, pode ser que elas ainda apareçam. Tem uma boa chance, eu até diria, que elas aparecerem no preço. Uma delas é essa questão de liquidez somada com resgates. A gente não viu o efeito de um número enorme de resgates. Mas quando a pessoa panica e resgata, ou porque ela viu a cota, ou porque ela jogou a toalha, começa a ter um número de resgates, uma sensação de busca por liquidez muito maior do que a gente viu até agora. Então, eu não acho que a gente já viu toda a busca por liquidez, nem de perto. Então, se tem um aperto de liquidez, pode muito bem ser que uma coisa que está com 17% de yield, é um super bom negócio, aumente muito esse yield antes de diminuir também. Então, o que dá para fazer com essa informação? Acho que na GEL a gente está fazendo o que a GEL já tinha vivido esse cenário nas simulações N vezes e acho que o que a gente está fazendo está certo. Mas os portfólios pessoais, que muita gente tem perguntado também, acho que é legal também cada um pensar nesse ponto também. Tem coisas e coisas para você ter no portfólio, né? Mas acho que a tese da gente ter coisas muito líquidas em mercados muito líquidos, fora do Brasil, em dólar, tem se comprovado um lugar legal e relativamente melhor para estar nesse momento. Então, do nosso lado, a gente não gosta de arriscar muito o timing, porque a gente não sabe quando o mercado vai sair do pânico, então a gente prefere já ir mantendo o portfólio 100% comprado. Né? Mas eu também entendo que ainda tem notícias para vir aí. Aqui do meu lado era essa abertura que eu queria fazer. Se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade para mandar.
A gente já tem uma pergunta aqui. O Marcos perguntou sobre o assunto do fundo lá de fora. Marcos, eu pedia para você entrar em contato com a gente. Como é o fundo, o FAN que você está comentando, a gente prefere falar um a um, até por questões de a gente não poder vender esse fundo aqui no Brasil em base pública, a gente só faz colocação privada. Então, se você puder procurar a gente, me liga ou procura alguém no meu time e a gente conversa sobre isso, tá bom? A Daniele pergunta aqui, olha, se a gente faz algum tipo de proteção e qual a concentração máxima por ação. Muito bem. Vou começar pela concentração máxima. A gente acha que a única grande proteção que a gente pode ter aqui é o tamanho máximo da posição. Então, tem empresas aqui, um exemplo ótimo desse positivo é Boeing, né? A gente limitou o tamanho da posição, a gente tem posições também, para já responder direto, na compra, que vão no máximo 10 para uma empresa A1, A2, e aí vai caindo para 8%, 6%, e dependendo do ponto que ela está de valuation, ele é menor do que isso. Então, com Boeing a gente poderia ter no máximo 4%, para te dar uma ideia. Mas em nenhuma hipótese a gente pode estar tão confiante em nada que a gente exceda 10% na compra, ou que a gente compre depois que caiu. Tá? Esse ponto eu acho super importante. É sempre a custo ou mercado que vier maior. Então, exemplo, eu comprei 10% da empresa. Ela caiu e agora ela representa 7% do fundo. Ela diminuiu em 3%. Eu tenho duas colunas. A gente respeita o maior entre os dois. Como eu já comprei 10%, eu não posso comprar mais. E senão eu vou jogar dinheiro bom em cima de dinheiro algum. E a gente, às vezes, se enamora, como todo mundo, de alguma tese, por mais que a gente chacoalhe, anota, debate, tenta ser desprendido. Então, acho que a grande proteção que a gente tem aqui é o percentual máximo das companhias, como eu falei. Então, ou ele é 10, ou ele é 8, ou ele é 6. Se a gente compra e a companhia valoriza um pouco com relação ao portfólio, a gente deixa ela subir uma proporção de 20% a mais, para não ficar vendendo a cada 0,1 que ela ganha. Então, uma de 10 pode ir até 12, e assim por diante. Uma de 6 pode ir até 7,5, mais ou menos 20, 25% a mais. Também para não ficar toda hora trading, se justo a história está se materializando, para dar um pouquinho de oxigênio para ela se materializar. Foi? Não, só não sei se você está lendo aí. O Davi fez duas perguntas, eu acho que é o mesmo do Davi. Primeiro, ele pergunta se a gente tem uma estimativa de quanto o fundo cairia se o S&P caísse 30%. Uhum. E logo na sequência ele pergunta se a gente pensa em colocar algum tipo de gate. Tá. Então, vamos começar pelo gate, e depois eu também não esqueci a pergunta da Daniela ali da proteção, já volto para ela. Sobre gate, não. O nosso fundo já foi pensado para ter possibilidade de devolver, se todo mundo pedir resgate hoje, a política de resgate do fundo funciona. E como muito dinheiro dos próprios sócios da GEL, também a GEL continua. Então, a gente tem a política já de 45 dias para resgate, né, dependendo do fundo, ou 60 dias corridos, ou 30 dias após o dia 15. E as ações são absurdamente líquidas. Tá? A gente só deve ter um problema maior se realmente fechar o mercado de capitais americano por mais do que algumas semanas, sem nenhuma compra ou nenhuma venda. Então, isso seria um caso dramático para a gente. Se o mundo continua com um pânico com liquidez, ou um pânico com gap down, porque tem pouca liquidez, e com as bolsas fechando de vez em quando e reabrindo logo depois, e com os bancos centrais intervindo, e esse tipo de estresse que está agora, o nosso fundo não tem por que ter nenhum gate. Se a gente quiser resgatar, a liquidez é muito grande aqui, a gente vende muito rápido e não atrapalha o preço, não mexe no preço de nada e não atrapalha o retorno dos outros. Eu acho que cada um tem que estar super livre para isso. Da mesma forma, aplicações também, a gente tem sido cada vez mais aberto, né, para aplicações, então dependendo aqui também do veículo, como o Gustavo falou, quem quiser depois pode conversar, mas no geral, se a pessoa quiser pegar um pedaço de um valor que quer ir colocando aos poucos e quiser colocar, ele também não atrapalha o retorno das outras pessoas que estão dentro do fundo, porque a gente compra sempre muito perto da cota de fechamento daquele dia que a pessoa vai pegar. Então, esse risco do fundo é muito, muito baixo. Tá? As ações têm uma liquidez muito alta e a gente tem que ir para um outro patamar
Ele não é zero, mas ele tem que ir para um outro patamar de pânico e fechamento de mercado para a gente ter qualquer problema de remotamente próximo de liquidez. A última conta que a gente fez antes dessa crise, mas essa crise não mudou drasticamente, pelo contrário, o volume das bolsas, é que a gente zera o fundo inteiro no limite de um resgate total de todas as estratégias em um dia. Então, os nossos fundos têm entre 45 e 60 dias de resgate. Então, esse é um cenário assim, muito longo. Continuando nas perguntas, a Daniela tinha perguntado de proteção. E o Renato pergunta uma coisa parecida, que se a gente tem alguma ideia de onde é o fundo do bolso. Tá. E tem essa pergunta também se tem alguma empresa que a gente, né, da Letícia, alguma empresa que a gente colocou já está no máximo, uma posição máxima, né? Então aqui essa é uma ótima pergunta também que eu queria endereçar por aqui. A gente tem hoje algumas histórias para a gente que estão parecendo muito boas hoje, né? Eu dei o exemplo de Constellation Brands, que a gente acabou de chacoalhar, a gente achou que tá bem, assim como empresas do tipo Berkshire Hathaway, que é a empresa do Warren Buffett, que tem 140 bilhões de dólares de caixa, que é super relevante perto do market cap, que é muito contracíclica, que a gente já tinha comprado bastante, a gente tem a oportunidade de ir até 100%. A Comcast e a Disney são duas empresas que a gente são diferentes. A Comcast é uma empresa que vende TV a cabo e também tem um pouco de programação, mas é uma empresa que a gente hoje, tá podendo mudar de ideia em qualquer momento, mas hoje a gente testou ela bastante e as pessoas estão querendo mais acesso à internet, aumentar a banda. Ninguém está ligando para cancelar a internet nesse momento. O grosso, 70% do valor da companhia, ou quase isso, vem daí. Então essa é uma empresa que a gente também acha muito boa e também está muito perto do máximo. Assim como o Disney, a gente acha que tem um problema grave, sim, de caixa dos parques, tanto da Califórnia, que fechou, como da China, que ficou fechado por um bom tempo. Mas ela também tem um serviço enorme de streaming e entretenimento geral, que também é meio que o que o pessoal vai usar, né? O pessoal está cancelando streaming, conteúdo e essas coisas, mas tem impacto no fluxo de caixa. Então, essas empresas que eu falei, eu tomei cuidado de dar o nome de 4 ou 5 para a gente não ficar amarrado com nenhuma delas, a gente tem uma concentração grande nelas, muito perto do máximo. Já tem empresas que a gente, dado que elas ficaram, as outras caíram, chegou perto dos 12, que é o nosso limite. Tá? Como, por exemplo, hoje, Berkshire Hathaway, a gente tem 12% do fundo. O que pode acontecer nos próximos dias é que, se a gente encontrar empresas muito boas, que a gente tenha muito menos, como aconteceu para a gente com o Essilor, que é essa empresa de óculos e lentes, que vai sofrer as vendas agora bastante, mas que é dona de 30% do mercado de lentes e armações no mundo inteiro, e que tem uma força gigantesca no setor quando as coisas se recuperarem, a gente tinha praticamente zero de Essilor, porque ela estava muito cara. Então, a gente chegou agora já em 6% de Essilor, para dar uma ideia, mas a gente poderia, não sei se é tão bom ter 12% de uma empresa A e 6% da outra, se elas tiverem um patamar parecido. Às vezes é melhor, às vezes não. Com certeza é melhor estar mais diversificado do que menos. Então, se em algum momento eu puder ter duas empresas, 5% em cada uma, ao invés de uma ter 10%, a gente vai preferir ter duas de 5%. A gente não sabe em quais a gente está errado. A gente costuma, como eu falei, estar errado em 30% do portfólio, e numa crise esse número pode subir para 40%. Então, eu não sei quais 30% ou quais 40%. A gente prefere estar diversificado. Deixa eu responder o Adriano, que ele pergunta se a gente teve redução ou aumento do patrimônio líquido. Acho que é mais fácil responder se tem os números bem na cabeça. Adriano, desde que a volatilidade começou, a gente teve investimento líquido positivo de mais de 40 milhões, 45 milhões de reais, desde nessas últimas 3 semanas, em todos os veículos. E se somar todos os resgates que a gente teve, dá mais ou menos 1,5 milhão de reais. Então, como o Oliver falou, a posição é justamente o contrário. A gente tem feito esse trabalho de mostrar para os investidores o que a gente tem feito constantemente, mostrar que a gente vê para o médio e longo prazo boas oportunidades e o nosso cliente tem respondido investindo, não resgatando. Então, a gente tem crescido nessas 3 últimas semanas aí o patrimônio do fundo. Além da gente ter, como eu falei no começo, para quem não pegou, uma reserva bem grande de caixa na própria gestora, porque a gente sempre teve a cabeça de que a gente está montando um negócio e não simplesmente um fundo.
Então, todas as vezes que foi gerando muito mais caixa do que a gestora precisava, o grosso desse caixa, ao invés de distribuir para os sócios, a gente deixou na companhia, aplicado no CDI, porque a gente imaginou que no momento que a gente precisasse desse dinheiro para se preocupar no fundo e não se preocupar com as pessoas ou com a gestora, seria muito melhor a gente já estar aqui. Então, a gente tem esse dinheiro que é muito, muito, muito relevante para a gente. E até ninguém perguntou, e também nem sei se é pertinente falar, mas acho que é legal, a gente também aumentou os salários fixos das pessoas aqui, porque, aqui, como em vários outros lugares, aqui tem muito variável, um fixo muito pequenininho, eu achou que era um momento ótimo também para aumentar, para dar uma ajuda para todo mundo, para as quase 30 pessoas que trabalham aqui na equipe, e para tentar tirar a cabeça das pessoas do fluxo de caixa delas ou da gestora ou sobre resgate. Então, estamos tendo aporte, sim, líquido, né, como o Gustavo falou. E aporte líquido de pessoas. A gente também está contratando para todas as áreas nesse momento. Isso. E continua com esses planos. Exatamente, a gente continua a ter uma área de tecnologia relevante, que a gente está aumentando agora, então uma pessoa que deve começar em abril, já estamos trazendo 2 pessoas para cá. Na hora da crise, aquela pessoa de tecnologia que era impossível de contratar, pode estar trabalhando numa empresa que está com um problema de caixa, né? Em várias, assim. Então, a gente também, acho que a mesma coisa que a gente exige das nossas empresas, a gente faz com a gente mesmo. Então, a gente não quer só que a empresa fique olhando ou adivinhando, a gente quer que a empresa seja contracíclica. Então, agora é o momento de alocar capital naquilo que a gente tem altíssima convicção. Que a GEL vai precisar de gente de tecnologia para continuar o desenvolvimento dela, tem altíssima convicção. Então, a gente está, de fato, contratando no momento que é bom contratar, pagando um pouco mais de salário fixo e trazendo gente para um sonho muito bacana para frente. Eu estou vendo várias perguntas sobre momento, proteção, hedge, estimativas, eu já vou falar um pouco disso, e tem uma pergunta sobre budget, e tem uma pergunta e do concentrado, para ver se queria fazer outra pergunta. Eu vou perguntar um pouco se vocês estão vendo no mercado de financials, tá. particularmente está com os bancos e está com o crédito. Assim, isso é uma oportunidade, Tá. se elas estão mais sujeitas a Isso, então. O fundo hoje, a gente tem um investimento, vamos dizer assim, banco tradicional, normal, a gente não tem nada. A gente, anos atrás, tinha, para quem acompanha a gente há muito tempo, a gente chegou a ter o Wells Fargo, chegou a ter Capital One, e era um modelo de negócio que na época estavam entre os 60 melhores que a gente tinha encontrado. Mas eles tinham perto de 20 pontos na nossa conta aqui, e hoje o sarrafo para entrar na planilha da GEL é mais perto de 30 pontos, tá? De nota de qualidade da companhia, poder de preço, cultura de dono, crescimento, etc. Então, os bancos ficaram para trás por substituição a empresas melhores que já tinham, as teses deles caíram, saíram da planilha, saíram do portfólio, já faz bastante tempo. A única coisa que a gente tem no portfólio hoje, que o que é um banco, tecnicamente, é a American Express, mas ela tem uma situação muito específica. De qualquer forma, é pouco, porque para a gente ela é uma empresa nota B, então ela tem esse limite. Então ela representou no máximo 6% do fundo quando a gente comprou. Como ela foi bem melhor do que o mercado nesse período, teve um certo flight to quality, talvez, dentro de financials, ou não quero interpretar demais, mas como ela performou melhor do que a média, ela hoje representa 6,2% do fundo, e ela pode, sim, ser um source of funds aí para frente, se a gente achar que está na hora de achar uma outra empresa com um erro parecido e nota melhor. Só que a American Express, apesar de ser um banco, grande parte da receita que ela ganha é das compras das pessoas, e ela, em geral, quando empresta dinheiro para a gente muito líquida, que na verdade não é exatamente um empréstimo, é que o cara meio que gira no cartão de crédito, né? E é super rentável para ela, a inadimplência dela histórica tem sido muito, muito, muito baixa, mas ela é um banco. E a Deere, que é uma empresa que a gente também tem com alguma limitação de tamanho, porque ela também tem uma qualidade que não é top, ela é no meio, ela é uma A4, para a gente não é nem nota B, nem nota A1, A2, ela tem dentro o banco Deere, que é um banco em geral muito conservador, que compra e retoma peças de tratores e os próprios tratores com uma noção muito boa do que é o preço disso. Então, só para dizer que não tem nada de financials ou alavancagem, a gente tem essas empresas. Mas elas representam somadas, se somar, eu vou falar de Bud, que é uma empresa endividada também. Se a gente somar Bud com American Express, com Deere, para dar uma ideia aqui, a gente tem 19% do fundo.
Várias outras empresas têm dívida, mas como eu falei, vai pegar mais uns, vamos arredondar isso para 20, tem mais uns 20% do fundo que tem dívida, e que a gente está chutando os pneus aqui, vendo se essa dívida está ok, está bem equacionada e tal, e algumas vão estar, outras não vão estar. À medida que o mercado vai derrubando as coisas de maneira muito parecida, sem fazer muita distinção, talvez porque tinha muito ETF, e o ETF quando vende, ele tem que vender tudo, na proporção, ele não pode escolher muito o que ele vende, vai nos dando a chance, sem pagar um pênalti muito grande, de vendendo essas empresas mais endividadas por empresas mais capitalizadas. E empresas que geram menos caixa para empresas que geram mais caixa. E esse, como eu estava falando no começo, é o grande trabalho que a gente está fazendo agora. Bud, que é uma das perguntas, é uma empresa endividada, sim, com uma dívida bastante equacionada, por enquanto, e o exercício que a gente vai fazer com ela é uma das próximas aqui da lista. A gente já fez uma chacoalhada faz uns 10 dias. Ela tomou 9 bilhões de dólares da linha disponível que ela tinha, e pode ficar uma impressão de desespero, e eu entendo, pode ser mesmo, que seja uma parte, mas eu acho que também é uma decisão de alocação de capital que eu gostaria que uma empresa minha fizesse nesse momento. Já que você tem uma linha de crédito pré-aprovada e disponível, possivelmente num custo pré-crise, né? Putz, toma ela, por que não? Deixa no caixa, não vai doer nada. Você está pagando pouquíssimo ao ano de spread, né? E o dinheiro já está dentro da companhia. Então, eu também tomaria essa dívida, e acho que o fato dela tomar não significa que ela está tão desesperada quanto a qualquer momento eu vou tomar. Eu acho que significa que ela sim quer ter mais caixa do que ela tem. A gente sabe que ela tem uma dívida muito grande. Ela representa hoje 5% do nosso portfólio. Por quê? Porque apesar de muito alavancada, ela realmente está num... A gente chuta daqui, chuta dali, ela continua para a gente com uma nota boa, de qualidade de business, e ela está mostrando um upside muito, muito alto. Então, esse cruzamento aí de nota muito boa, com upside muito alto, mesmo colocando várias restrições aqui, ela representa 5% do portfólio hoje. Tá? Pode muito bem ser, como eu estava falando, já vou repetir de novo, mas que hoje à tarde, ou amanhã, ou semana que vem, a gente troca uma coisa por outra, porque o nosso trabalho agora ele é bem ativo, e sempre que a gente achar uma empresa que a tese caiu, ou que ela está com cara de passar mal por uma crise de liquidez, a gente vai vender e vai comprar outra coisa, e para nossa sorte tem bastante coisa com muito caixa e com muita margem boa, caindo junto, assim, mais ou menos, tá? Não exatamente, mas... Então dá para trocar, não é que a gente está pagando super caro e só caiu porque é endividado. Ninguém perguntou aqui muito de viagens, mas assim, companhia aérea, aeroportos, concessões, coisas de duration muito longo, REITs, a gente não tem nada disso, porque a gente já não queria ter nada com duration muito longo. Tá? Startups muito, que o valor está lá no futuro, tudo que era muito assim, o dinheiro está queimando na mão, vamos empurrar a duration para frente, a gente já estava muito longe disso há bastante tempo, correndo o risco de ficar para trás em performance, como a gente ficou no começo do ano agora, quando a bolsa ainda estava subindo, mas isso acho que é uma coisa que o portfólio já estava bastante protegido. Mas sempre dá para melhorar, e todo dia aqui a gente vai melhorar a qualidade do portfólio. Não, tem a pergunta do baratômetro, se mudaram as posições e qual... Desculpa, do concentrado. Qual o baratômetro do concentrado, mais ou menos, e se a gente mudou as posições? Pergunta do Thomas ou do Tomás. Tá, ótimo. Obrigado por perguntar do concentrado. Eu estava falando sempre meio da estratégia principal aqui, em termos de percentual do AUM, que é o FUND, como referência, mas o fundo concentrado, ele hoje está com, para quem não conhece, é um fundo que em vez de ele ir até 10% das companhias, ele pode ir um pouco acima disso e ele pode concentrar mais em menos empresas. Então, esse fundo hoje ele está com mais ou menos 25% de yield percebido agora, no preço de fechamento de ontem, comparado com 23% do fundo. O que esse número significa? De novo, talvez eu repita para quem pegou no começo, mas para quem não pegou, né? Nosso baratômetro é bom para ir de 5% a 15% ao ano. 15% ao ano quer dizer muito barato. Não vejo uma diferença substancial entre 20%, 18%, 23% ao ano. Aí a gente daqui a pouco revisa umas teses e descobre que algumas empresas que a gente via 30% ao ano, na verdade a tese estava errada, o yield cai para 24% ou 23%. Daqui a pouco acha outra para comprar, o yield sobe para 24%. Então, não é para mim, assim, o concentrado com yield de 25% e o fundo com yield de 23%,
significa o seguinte, os dois que estão com yield acima de 20, os dois estão com yield muito acima de 15, e estão com yield razoavelmente parecido. O portfólio dos dois, ele também tende a ficar mais parecido. Nas nossas simulações históricas, quando viesse uma crise muito grande, o fundo estaria com muito caixa no começo, isso foi verdade, foi o nosso recorde de caixa. Ele ficaria 100% investido, mais ou menos a 1/3 de queda da crise, porque aí já tem coisa suficiente para comprar, e os próximos 2/3 ele ficaria trocando uma coisa por outra. Até agora, a gente não sabe onde a crise vai parar, mas até agora a gente realmente investiu, depois de uma queda de uns 10%, continua investindo nos próximos 20% de queda do mercado, que é uns 30% mais ou menos desde o pico. E aí embaixo, né, sem querer ter um call, se esse eu não acho que esse é necessariamente o bottom, mas a gente vem falando assim, o bottom enough, pode ser que o negócio ainda caia mais 40%, pode ser que caia mais 30%, mas a gente acha que no preço que está agora, a gente está feliz de ser acionista dessas companhias. Daqui para baixo, o que começa a acontecer com a gente, que o mercado continua caindo, é que os portfólios começam a ficar mais parecidos, porque o fundo concentrado também se beneficia de uma diversificação maior. Também é melhor eu ter 20 empresas concentrado com 5% do fundo em cada uma, excelente, super geradores de caixa com yield muito alto, assim como no fundo. O concentrado ele não é nenhuma vantagem, ele é uma permissão quando a gente encontra menos histórias para ter mais delas, mas ele não é um objetivo, um desejo, né, concentrar mais o portfólio. Idealmente, se todo mundo tivesse que escolher ter tudo numa coisa só, muito boa com muito yield, em 20 coisas muito boas com muito yield, é melhor ter 20 coisas muito boas com muito yield, porque você não sabe onde você está errado. Então, a gente está caminhando nessa direção. Se o mercado, então, agora, para quem perguntou sobre bottom e hedges, né, a gente não tem nenhum call sobre bottom, a gente acha que o mercado pode cair quanto ele quiser, depois que o mercado cai 30%, ele pode cair mais 100%, depois que ele cai mais 40%, ele pode cair mais 50%. Não tem nada matematicamente que faça ele parar. A gente não gasta tempo procurando isso, a gente gasta tempo procurando se a empresa vai quebrar ou não, se a tese caiu ou não, e quanto a gente está vendo de valor para a companhia nos próximos 5 anos. Se esse valor está dando para a gente 20%, 25% ao ano, como está dando agora, a gente fica 100% investido e vai trocando. Se você tem um dinheiro fora e está pensando em entrar, uma coisa que a gente tem feito com o nosso, não posso nem dizer recomendar, mas é dividir em pedaços. E falar, tá bom, estou colocando um pouquinho agora, vai pegar uma cota, espera um pouco, depois estou colocando um pouquinho daqui a um tempo, ou quero esperar a sensação de liquidez ficar muito mais panicada, ou quero escolher um nível de S&P e a partir dali eu começo. Qualquer uma dessas coisas, como eu acho que a gente não tem nenhuma intenção, nem capacidade para prever bottom, nem direção, a gente o que tem no nosso lado é limitar o tamanho das posições, trabalhar o máximo possível, remunerar o melhor possível o time, contratar o máximo de gente, manter o pessoal animado, o máximo possível para trabalhar e viver, e manter o portfólio na melhor direção possível. A hora que a crise passar e a gente olhar para trás e ver quem fez, quem não fez, nas nossas simulações, a GEL termina embaixo um portfólio com muito suco, empresas de altíssima qualidade e bastante diversificado. E aí, nas simulações, vamos ver para frente, ela estilinga bem, porque ela tem ativos super cobiçados, comprados a valuations muito baixos. Agora, se o market continua mais ou não, a gente não sabe. Sobre o dólar a 5, se é melhor comprar ou não comprar, a gente também não tem opinião. A gente sempre acha que a melhor opinião sobre o câmbio é o câmbio que está aí agora. Se você pegar a projeção de banco em geral, ela é meio que isso também, ela é o câmbio de agora, então arredondando um pouquinho para cima para baixo. Então a gente não tem opinião sobre câmbio. Tem uma diferença entre o produto da GEL em reais e em dólar, que o pessoal tem perguntado. A GEL tem um fundo redeado, então se você tiver uma opinião, putz, eu não quero comprar dólar agora, mas eu quero estar comprado em ações globais através da GEL, você pode comprar o fundo da GEL, que é empresas globais em reais, porque ele pega o dinheiro e o que der em dólar, ele vai dar em reais. Então, se o fundo subir 20% em dólar, você vai ganhar 20% em reais. E vice-versa. Não importa se o dólar tiver ido para 6 ou para 4, o fundo já é empresas globais em reais, ele vai traduzir mais ou menos o ganho em dólar ou a perda em dólar para um ganho ou perda em real. Já o empresas globais em dólar, e todos os outros veículos que a gente tem, concentrado ou
Não, eles são sempre em dólar. Então, se você mandar dólares, ele fica em dólar. Se você mandar reais, a gente compra dólar no dólar do momento e você vai ter teu dinheiro comprado naquele dólar, mas também naquela bolsa. Então, assim, a bolsa lá fora, ela caiu muito mais do que o dólar subiu. Então, tem uma questão aqui também, assim, se você tiver uma sensação, putz, mas eu tenho que pagar 25% mais caro por $1, mas eu prefiro o dólar, né? Às vezes é melhor pagar um pouco mais caro pelo que você quer ter do que não. Agora, você pode se questionar, mas se 25% é um pedágio muito grande, bom, lá fora, na verdade, você vai estar comprando esse conjunto de ações num valor menor do que seria a bolsa no começo do ano em reais. Não sei se ficou claro a minha explicação. Então é verdade, por um lado você perdeu aqui, mas não é que o real foi para 7 e que a bolsa está flat. Não, o real subiu 25%, de 4 para 5, vai para pegar esse exemplo, mas os índices já caíram 30%. Então você está comprando, vamos dizer assim, por $70, o que seria antes, só que você está pagando com mais reais. Então a gente não tem nenhuma opinião sobre para onde vai o dólar, a gente não tem nenhuma opinião sobre onde é o bottom do fundo, a gente não tem nenhuma opinião sobre vai subir nos próximos 30 dias ou 60, ou quanto tempo dura a queda. A gente não trabalha para isso, a gente está procurando. Então, a convicção que, para frente, alguma hora as coisas se resolvem, pode levar mais tempo ou menos tempo. Esse tempo pode ser medido em meses, ou pode ser medido em anos, ou pode ser medido em tempo que for. A nossa preocupação nesse período é continuar mantida a tese para a gente de que é bom ter empresas excelentes ao longo do tempo, é melhor tê-las quando elas estão baratas, é melhor ir trocando boas geradoras de caixa, com muito caixa, do que empresa mais endividada ou que dependa mais do mercado de capitais. Dá para fazer isso no mercado aberto e líquido, como é o mercado de ações americano, e que isso é uma boa diversificação para um brasileiro, porque você já tem muita coisa no Brasil. Se amanhã tudo se acerta e o real volta para 4 e todas as bolsas sobem, provavelmente o portfólio das pessoas no Brasil, ele ganha um monte. Então, mesmo que você pense, putz, eu perdi no dólar, que tem diversificado, você vai estar muito satisfeito no resto do seu portfólio. E vice-versa. Se a situação ainda se deteriora muito mais, você tem um pouco do patrimônio que está em dólar, em outras coisas fora do Brasil, ao invés de estar em reais. Então, a tese nossa de diversificação para brasileiros, de continuar procurando exatamente o que a gente está procurando, quantificar, colocar no sistema, se debater, dar o máximo de solidez para a própria gestora, ver ela como um negócio, não como só um fundo, ela se mantém 100%. A gente continua fazendo exatamente a mesma coisa. O timing, o momento, cada um tem que tomar a sua decisão, entendo perfeitamente quem fala eu quero ter mais caixa nesse momento, entendo perfeitamente quem fala eu quero estar mais investido nesse momento, e cada um sabe da sua situação, seu estômago. Eu estou aqui para falar mais do que a gente está fazendo do que o que vocês devem ou não devem fazer. Oliver, tem só mais duas perguntas. Na verdade, o Maurício pergunta se esse webinar vai ser gravado. Vai ser gravado, a gente precisa de algumas horas para ter isso disponível, mas a gente manda para vocês por e-mail o link com a gravação. E ele também pergunta, a gente já falou um pouco, mas talvez valha repetir um pouco, quais os impactos para a Disney no fechamento total dos parques no mundo todo que a gente estima. Tá bom, eu vou falar disso e vou falar também uma pergunta que eu acabei não respondendo sobre proteção, que eu acho que talvez mais gente tenha essa dúvida. Então, começando sobre parques da Disney, tem um impacto bem relevante. Eu não quero chutar um número de cabeça, mas são centenas de milhões de dólares a cada período que o parque da Disney fica fechado. Então, ela já ficou fechada 1 dia, 2 dias, mas ela não... É a primeira vez que os parques da Disney ficam fechados por semanas ou meses. Então, se isso se estende por meses, são centenas de milhões de dólares de redução no fluxo de caixa. O que a gente tem feito, Disney é uma dessas próximas, né, como eu falei, que a gente está chacoalhando para um novo cenário de liquidez, e a gente vai chacoalhar. Eu posso dizer aqui, a gente vai estressar muito mais a questão da liquidez da Disney. Não é óbvio para mim que ela está numa situação frágil, porque ela realmente se colocou numa posição muito boa no passado. Também não é óbvio para mim, não vou pôr a mão no fogo e falar, não, tenho certeza que nesse novo cenário não vai acontecer nada. Não sei. Por isso, vão ter 5 pessoas aqui discutindo Disney, quem já cobriu, quem está cobrindo, quem é bear, quem é bull, para tentar descobrir, mexer no modelo e ver a melhor
opinião. Se a gente achar que a Disney passa bem por uma crise de liquidez e ela aguenta bem vários meses de parque fechado, né? No caso das cervejarias, a gente está falando 6 meses de redução, de 90% ou de 75% na venda de cerveja, a gente vai colocar coisas semelhantes aqui para a Disney. Se ela, vamos dizer, está mais arriscada por conta disso, a gente certamente, ou se cair a tese, o nosso processo é trocar a Disney por outra coisa, por outra empresa que seja mais capitalizada, que passe no teste, que esteja barata, possivelmente igualmente ou tão barata quanto. Se ela passar no teste, a gente continua tendo Disney na mesma proporção que a gente tem hoje e vamos... Enfim, então o que eu quero dizer com isso é assim, é um processo vivo, tá? Tem muita informação nova a cada dia. Os bancos centrais se manifestam, colocam novas regras, tem novos dados de coronavírus, tem novos dados de reação dos governos. Tudo isso precisa ser incorporado e o que eu queria contar para vocês, muito mais, o que eu acho que dá para contar para vocês, o que eu queria contar é para onde vai cada ação, mas o que eu acho que dá para contar para vocês é o nosso processo. O nosso processo ele é fácil, ele é feito para, olha a Disney, chacoalha nessas coisas e rapidamente a gente vê o impacto que deveria ter na tese ou no portfólio e a gente sabe agir em cima e a gente tem esse estômago necessário para vender uma coisa sem olhar quanto caiu, a quanto comprou, porque eu acho que essa é uma informação que muito mais atrapalha do que ajuda, e procurar quanto a próxima tem de upside. Sobre proteção, infelizmente, a gente procurou muita proteção durante muitos meses, e nenhuma das proteções que a gente encontrou para comprar, mesmo com uma sensação muito forte de mercado caro, de fim de ciclo, muito caixa no GeoFund, a gente queria levar isso um passo além. A gente olhou puts, a gente olhou ficar short no S&P, a gente olhou uma série de coisas e todas elas, a gente olhou comprar CDS, todas elas exigiam da gente, em todas as simulações que a gente faz, para ter impacto material mesmo no portfólio, para falar assim, cara, o fundo caiu só metade, ou não caiu nada, ela teria que ter sido feita uma opinião muito forte sobre o timing da queda. Um exemplo é um CDS, que talvez era o que a gente ficou mais perto de fazer, porque era mais barato. Você compra um CDS com 50 vezes de uma empresa e ele dura 5 anos, esse CDS. Se levar 2 anos para a crise chegar, você já perdeu 40% do valor do CDS de qualquer forma, porque já não te protege sobre os 2 anos que passaram. Então é uma corrida contra o relógio, ele tem que explodir mais rápido do que o tempo que você perde o decay. Como a gente não é focado em timing do mercado, a gente acha que colocar uma proteção encareceria o portfólio com relação ao custo desse seguro. Uma put, por exemplo, chegou a custar 6% por trimestre. Então, acho que para a gente, a melhor opinião que a gente chegou até agora seria uma coisa que com certeza tira a performance do fundo até a crise acontecer, e na hora que a crise acontecer, não é certeza que segura de forma substancial. As simulações seguravam 1%, 2%, mas ela custa 3%, 4% com certeza, então talvez segurar 2 ou 3, ou talvez 10. Então a gente acabou optando por não fazer. O que a gente faz aqui é caixa ou investido, empresa de qualidade ou empresa ruim. Cai a tese e tira, mas não... Isso são proteções, obviamente, né? Tem uma frase aqui que é o portfólio não está sabendo da informação, a não ser que a gente conte para ele. Então como é que o portfólio vai saber que a tese caiu? Vendendo a empresa. Como é que vai saber que o mercado está caro? Ficando com muito caixa. Como é que vai saber que a gente vê muito valor agora? Estando muito investido. Mas a gente não... Talvez seja contra-intuitivo, por isso eu estou explicando em tanto detalhe. Mas a gente testou, sim, uma série de proteções possíveis, hedge swaps, e a gente não encontrou um valor econômico esperado positivo dentro da nossa área de habilidade. E a gente tem que ficar dentro do nosso ciclo de competência. Não quer dizer que cada cliente não possa fazer seus shorts de S&P ou longs, ou comprar suas puts, ou suas proteções, eu entendo perfeitamente, mas o fundo da GEL ele vai continuar long bias, e nesse momento, como tem muita empresa que a gente acha muito boa, todas que forem passando esse teste da chacoalhada da vez, vão ficar no portfólio, e se isso der mais do que 100% investido, a gente vai ficar mais do que 100%, vai ficar 100% investido. Se alguma hora as teses caírem, a gente vai ficar menos investido, tá? Não é que a gente é obrigado a ficar, é que hoje tem, como eu falei bem no começo do call,
mais da metade das companhias aqui estão dando ponto de compra para a gente, e 75%, 80% da lista está parecendo barato. Então, possivelmente, a gente vai continuar 100% investido até que a crise melhore ou passe, ou até que caiam muitas teses por algum motivo que ainda não apareceu, que vai além da crise de liquidez que a gente já está enxergando e do coronavírus de alguns meses, como a gente está enxergando. Se virar um coronavírus de anos, não está no preço. Se a Bolsa dos Estados Unidos fechar, ou o Fed disser que não vai repactuar o Treasury, isso não está no preço. Mas se for um estresse que o mercado financeiro aguenta, e o pessoal fica de quarentena 2, 3 meses, esse é o nosso portfólio hoje, ele está trabalhando para esse cenário. Olha, tem mais duas perguntas, pessoal, eu vou agradecer, a gente está chegando aqui no tempo, mas vamos tentar responder. Tem duas perguntas que são parecidas, uma é sobre como a gente olha as variáveis macro nos modelos, e já acho que é uma parecida com essa, se a gente acha que o coronavírus pode colocar os Estados Unidos em uma recessão. Tá, a nossa discussão, começando pela segunda, de recessão, a gente não tem, dentro do nosso modelo, a gente não vê tanta vantagem em encontrar a etiqueta macroeconômica de recessão, que é 2 trimestres seguidos de PIB caindo. Se eu posso chutar, eu não sou economista, mas eu imagino que a chance é gigantesca, porque todo mundo vai ficar em casa, ninguém faz nada. Para você crescer zero, né, uma coisa que a gente fala muito aqui na GEL, numa empresa, você acorda com 100% de queda sobre a venda do dia anterior. Né? Aí você tem que fazer toda a tua venda hoje para chegar em 0% de crescimento. Então, depois você tem que ver se você vendeu 102 ou 98. Para a gente é pouco relevante. A grande questão é, a empresa consegue fazer vendas naquele dia? Ela depende das vendas do dia, eu estou muito mais nesse lugar. Então, a gente tem olhado caso a caso. Se a pessoa ficar 6 meses bebendo muito menos cerveja e não indo em nenhum parque da Disney, o que acontece não voando de avião, não indo para o aeroporto, não entrando no shopping? Essa empresa aguenta ou não aguenta, e a tese cai ou não cai. Se daí, depois de um tempo, os economistas vão concluir que isso se chamou recessão ou não se chamou recessão, a gente não está perdendo muito tempo, eu não acho isso relevante. Do ponto de vista do Banco Central americano, fala, bom, estamos numa recessão, temos que agir, eu acho que ele já está agindo, preocupado. Então, eu acho que se ele descobrir, estamos numa recessão, talvez ele haja ou parecido, ou tão preocupado quanto ele está agora, ou pensando um pouco mais. Então, eu acho que ele está numa situação bem grave da economia real, sim. Eu não acho que é uma coisa só do mercado financeiro. E acho que o efeito da liquidez ele não passou ainda nem de perto. Eu acho que a gente ainda não viu todo o impacto. Então, a gente está levando bem a sério o que está acontecendo na rua. A gente não está dizendo assim, business as usual, eu olho 5 anos, então está tudo igual. Não. A gente está reavaliando várias empresas. Ou quebram no caminho, ou perdem bastante valor em 5 anos, outras menos. Outras passam bem pela crise, não cai a tese, e talvez perdem 10% do valor, olhando um horizonte de 5 anos. Essas só estão ficando no portfólio. E a última, então, vamos responder só pelo tempo, desculpa, pelo seu específico. Não, era a questão de como a gente vê as variáveis macro nos modelos. Tá. E tem uma outra que depois eu respondo aqui sobre o indicador. Pode falar. Tá. Tá. Acho que a questão macro, acho que meio que já respondi. A gente sempre tenta olhar o negócio da empresa. Sobre uma pergunta que estou lendo aqui agora, acabou de chegar, vocês acreditam então que os preços de hoje refletem 3 ou 4 meses de quarentena global? Não sei. Não acho que depende muito do ativo. Eu acho que tem empresas endividadas que ainda estão negociando com market cap muito positivo, que vão ter um problema grave de liquidez. A gente fala que para um negócio ruim não tem barato o suficiente. Então, não acho que isso é verdade para os preços de tudo em geral, não acho que dá para generalizar. E acho também que tem algumas empresas que, por ter tido muita venda nas ações, hoje o preço já mais do que reflete 3 ou 4 meses de quarentena global. Mas não todas. E não sei dizer se a maioria ou não a maioria. E também nem sabemos se o cenário é 3, 4 meses de quarentena global. Pode ser mais. Também não sabemos, mas acho que é uma boa pergunta dizer, mas será que se eu olhar o S&P de hoje, ele reflete essa quarentena? Eu não tenho como responder isso, porque o S&P, ele vai escolhendo as empresas pelo tamanho do market cap. Então, ele mistura quem está endividado, quem tem liquidez,
quem está no setor mais que você consome de casa, e quem está no setor que você precisa ir para a rua para consumir, o que é capital intensivo, que gera muito caixa, o S&P não escolhe. Então, a gente não segue o S&P. Pode parecer que, pô, como não, você investe em Global Equities. Eu sei que é um instrumento que transita perto do nosso, mas o que a gente olha é a empresa. Então, o que eu posso te dizer é, as empresas que a gente já olhou até agora, o nosso portfólio reflete, o yield que a gente vê no nosso portfólio reflete, sim, alguns meses de quarentena muito forte global. E uma certa crise de liquidez bastante relevante, em que os mercados continuam funcionando, mas os preços gap down e as empresas saem em muita dificuldade. Não tenho como dizer, não tenho nenhuma opinião se isso já está refletido em todos os prestativos mundiais. Acho muito difícil que esteja, porque é tudo muito novo e está todo mundo pensando em um monte de outras coisas. E a gente nem viu o impacto de todos os resgates que costumam vir depois dessas crises. Então, a GEL não tenta adivinhar o bottom e nem prever a premissa macroeconômica. O que a gente faz é uma coisa muito específica. Dentro das 60 empresas que a gente segue, quem sobrevive ao cenário que a gente está vendo hoje, e dentro desse cenário está caro ou barato. Os cenários vão mudando a cada dia. Se alguma hora ela estiver cara, a gente vende. Se alguma momento ela estiver barata, a gente compra. Não é porque uma coisa subiu 50% ou caiu 50% que ela está cara ou barata, certo? Depende da perspectiva dela para frente. A gente olha um horizonte de 5 anos tá ótimo. A pergunta é para os ativos do fundo, certo? Então, para os ativos do fundo, 70% a gente vê que já passou em boa parte por essa avaliação, então diria que sim, mas tem um pedaço que a gente está fazendo agora, está fazendo hoje, está fazendo amanhã, a gente está trabalhando intensamente aqui, sem parar, mas são muitas empresas e a gente vai atacando uma, depois a outra, depois a outra. Então, eu diria que vou fazer uma aproximação aqui, tá? Com 3 ou 4 meses de quarentena, como você está colocando, e uma retomada gradual depois, e os mercados de capitais passando por uma grande crise de liquidez de curto prazo, maior do que a gente viu até agora, e mantendo-se abertos e voltando depois, eu, fazendo uma aproximação aqui, diria que os portfólios da GEL hoje dão um yield aí de uns 20% ao ano, tá, mais ou menos, já levando em conta que tem erros e acertos no portfólio, vai fazendo o nosso ponderado. Então, ele está além do 15% ao ano, que a gente vê como bom negócio. Então, acho que o nosso portfólio, até onde a gente enxerga, sim, cada informação nova que chegar, a gente vai incorporar de novo e vai agir de acordo com a informação mais recente. E só tem mais uma pergunta só que eu respondo aqui. O Eduardo pergunta sobre o limite de caixa. De verdade, a gente tinha 30% arredondando antes da crise em caixa, e não existe limite para o caixa. Obviamente, o fundo lá fora, o FAN, não tem limite nenhum, nem de regulação, nem de questão fiscal. Então, ele vamos dizer, nesse aspecto, ele é puro. Ele vai ter quanto caixa o nosso modelo mandar ter caixa, quanto a gente achar que faz sentido. Se as empresas estiverem muito caras, no limite, a gente poderia ter 100% em caixa. A gente não tem que comprar ativo caro. Nos fundos aqui no Brasil, obviamente você tem algumas questões, eles são FIAs, então eles têm que ter no mínimo 67% comprado em ativos listados em bolsa, e aí se a gente quiser cair para baixo, vamos dizer, se o caixa for maior que esses 33% no fundo lá fora, o que a gente vai fazer no FIA aqui é ficar com o máximo de caixa possível, e o que precisar para enquadrar o fundo vai comprar ETFs comprados e vendidos para não ter risco de mercado, mas está enquadrado para a questão fiscal. O resumo disso é que a gente não vai comprar ativo que a gente não quer caro para os nossos clientes só pela legislação pública. E aproveitando uma casquinha aqui, eu sei que a gente já passou do tempo, mas tem uma pergunta que a resposta é rápida, se a gente está avaliando esses impactos só no que está no portfólio ou nas empresas investíveis. Em todas as empresas investíveis, a gente faz uma priorização aqui. Então, começa pelas que têm mais dívida e estão no portfólio, a gente vai em seguida, começa a olhar aquelas que estão batendo na trave e ainda não estão no portfólio, e depois a gente olha as que estão mais longe do preço de compra, porque mesmo nesse mercado, tem aí uns 20-25% das empresas que a gente cobra, que mesmo agora, mesmo antes de ajustar para baixo, estão parecendo caras. Então, essa a gente está deixando mais para o final, porque o ajuste em geral está sendo para baixo. Então,
A gente está olhando tudo, sim. A gente peneira a lista inteira e está nos permitindo, por exemplo, ir para empresas que a gente nunca teve antes, que são de qualidade muito boa e que a gente nunca teve condições de comprar antes. Então, é isso. Gente, ó, peraí, você vai provavelmente querer... Não, só agradecer a todo mundo. Queria também pessoalmente agradecer a todo mundo. Acho que teve bastante pergunta, não tinha feito nenhum ainda webinar desses, achei super interativo. Agradecer a todo mundo, o apoio também que a gente está recebendo de todo mundo, e quem está aplicando mais ainda, quem está apoiando e estando junto igualmente, também agradecer muito. O apoio de vocês é muito bem sentido aqui, e também sintam-se apoiados e abertos aqui para conversar com a gente quando vocês quiserem. Isso aí. Bom, gente, obrigado. De novo, meu time está super à disposição para atender vocês. Qualquer dúvida no site, vocês certamente têm contato de alguém do time. A gente quer estar próximo, a ideia é essa, então logo mais a gente pode fazer outro desse, mas a ideia está bem perto. Então é isso, obrigado, queria agradecer. E Marcos, eu não esqueci aquela pergunta, se você quiser, entre em contato com a gente e a gente fala um pouco mais do tempo, tá bom? Obrigado, gente. Valeu, um abraço.